Um recurso extremamente simples e muito útil para todos aqueles que utilizam Excel e normalmente fazem filtros é o recurso de segmentação de dados, representado por esses painéis coloridos que você pode colocar em algum ponto da planilha. Nesse exemplo, esses painéis estão acima, mas poderiam ficar em um dos lados também. Pois bem, eu tenho uma tabela de vendas aqui e se eu quisesse filtrar os vendedores, na verdade, um dos vendedores que fez uma venda, eu clicaria, como você bem sabe, na seta da coluna do vendedor e filtraria um ou mais vendedores. Como eu faço isso? Por esse recurso que você vai aprender. Esse painel daqui é o painel que filtrará as vendas de acordo com o vendedor selecionado. Se eu clicar em Bruno Júnior, somente as vendas do Bruno Júnior irão aparecer. Eu também criei um painel do lado direito para os estados. Então, o Bruno Júnior, ele fez vendas em alguns estados. Se eu quiser saber as vendas que ele fez em São Paulo, eu clico no painel de estados em São Paulo. Então perceba que você pode adicionar quantos segmentadores você desejar e utilizá-lo como filtros para o seu dia a dia de trabalho. É esse o recurso que você vai conhecer a partir de agora. Vamos começar então a criar os segmentadores. Vou clicar na aba lateral. Quando nós temos uma tabela e nós precisamos criar aqueles segmentadores, é necessário que nossa tabela seja convertida para uma tabela em Excel. Este assunto nós abordamos no curso básico. Vamos revê-lo. Para iniciar, clique sobre um dos títulos que sua tabela tem. A seguir, vá na guia Inserir e clique no botão Tabela. O Excel exibe uma janela de criação de tabela. Ele confirma com você se a área que ele selecionou é a área que realmente compõe sua tabela. E confirma com você também se sua tabela tem cabeçalhos. Cabeçalhos são os nomes que nós colocamos para identificar cada coluna. Está tudo certo nesse caso, vou dar OK e a nossa tabela em formato Excel está criada. Neste momento foi adicionado uma guia de design e dentro desta guia o nosso botão de inserir a segmentação de dados. Vou dar um clique nesse botão e selecionar e escolher quais são as colunas onde eu desejo fazer filtros. Vou clicar na coluna de vendedor, que é essa daqui, e a de estados, que é essa daqui. Dando OK. Agora vamos posicionar os segmentadores como melhor acharmos. Vou arrastar o segmentador de vendedores, diminuir a caixa e aumentá-la lateralmente. Você percebe que quando eu aumentei lateralmente a janela de vendedores, os outros vendedores não vieram para o lado direito, não se reorganizaram, porque dentro de uma janela de segmentação, o padrão é ter uma coluna. Para isso, surgiu uma guia de opções no momento em que criamos a tabela. E essa guia de opções, ela tem uma opção de colunas, que serve para você colocar mais colunas. Eu vou dar um clique e passamos para 2 colunas, vou dar mais um clique, passamos a ter 3 colunas aqui. Para complementar, venho na área de estilos e aplico uma formatação para deixar a segmentação mais agradável. Só diminuir aqui mais um pouco. E agora faria a mesma coisa com a caixa dos estados. Vou posicioná-la mais acima e também aumentarei a quantidade de colunas, mais uma vez pela guia de opções, opção colunas. Com os estilos, um diferente. Vamos fazer um teste. A tabela ela tem então vários vendedores vendendo em vários estados. Se eu clicar na vendedora Andréa Martins, as vendas da Andréa são filtradas. Das vendas da Andréa, se eu filtrar na sigla de São Paulo, somente as vendas feitas em São Paulo pela Andréa é que aparecem. Para retirar os filtros que foram adicionados pelos segmentadores, você tem esse botão com a letra X, é o limpar filtro. Clique nele e você elimina
aquele filtro que você acabou de realizar. Mas cada segmentador, ele também tem um pequeno botão à esquerda do limpar filtro, que é o botão de seleção múltipla. Então eu vou mostrar a vocês o que esse botão na verdade faz. Dentro dos vendedores, eu vou clicar aqui nesse botão seleção múltipla. Ainda há pouco, quando nós clicamos na Andréa Martins, todas as vendas da Andréa foram filtradas. Observe o que vai acontecer agora. Vou clicar na Andréa Martins e, na verdade, não aparecem as vendas da Andréa. Este botão, portanto, ele faz o contrário de um filtro que exibe dados. Ele não exibe os dados daquele que você selecionou. Se eu chegar no segmentador de estados e também utilizar o botão de seleção múltipla, eu posso, de repente, retirar São Paulo dessa exibição. Então, além de não estar vendo as vendas da Andréa, também não estou vendo as vendas feitas em São Paulo. Observe que não aparece a Andréa e na coluna de estados não aparece venda de estados. É assim então que nós fazemos segmentações de dados. O processo é bem fácil, nós retornaremos esse assunto algumas aulas à frente quando estivermos trabalhando com as tabelas dinâmicas.